Vamos falar de esporte? Eu recebo agora o William Lopes, nosso comentarista esportivo. Ele vai fazer análise, claro, da final da Copinha e dos campeonatos regionais. Você tá bom, meu irmão? Como vai? Tudo bem? Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem aqui? Você que estava elogiando aí o meu bonequinho. Eu gostei do novo, bonequinho e eu quero um bonequinho pra mim aqui da Rede Vida. Vou pedir pra fazer um bonequinho seu. Quero só ver. Capricha nesse bonequinho, hein? É assim, ó, a pergunta que eu vou te fazer. Você quer o seu bonequinho com qual camisa de time? Ixi, né? Ó, eu falei que eu pego ele no ar? Seleção brasileira. Ah, tá bom. Fui bem? Seleção brasileira. Então, o bonequinho, quero só ver. Deixa bonitinho esse bonequinho, hein? As pessoas, sabe que faz tempo que eu trabalho nesse meio de comunicação, né? E uma vez eu estava fazendo uma reportagem, acho que era dos 84 anos, se não me falha a memória, 84 anos do Corinthians. Olha. Né? Que tinha o Alberto Dualíber, o presidente, sim, nessa época, né? Sim, claro. Você que é de esportes. E eu entrevistei algumas autoridades, estava lá, o Espiridion Amin e o Paulo Maluf. E eu fiz essa pergunta ao Paulo Maluf e ele disse: eu torço para o selecionado brasileiro. Eu falei, tá, não consegui arrancar. E não assumiu o time dele. Não assumiu o time dele. Muito bom, muito bom. William, olha, que coisa, né? Quer dizer que nós tivemos um tetracampeão, São Paulo vencendo o Vasco nos pênaltis na Copinha. Foi uma bela decisão, né? Belíssima a gente decisão. Conversou aqui semana passada e tinha a chance de ser Corinthians e São Paulo na grande decisão, né? Pois é, o que aconteceu? E o Corinthians tropeçou nessa semifinal, disputa de pênalti, que aí, por mais que você treine, por mais que você tente fazer a sua parte, também tem um fator sorte, um fator para o goleiro, que é muito mais cômoda a situação dele numa disputa de pênalti. Se ele defende, ele é herói, se ele toma o gol, absolutamente normal, né? Tá. Mas tivemos pênalti também nesse jogo aí, Fábio, que a gente está vendo. O São Paulo jogou a final contra o Vasco, então com o méritos o Vasco passou, conseguiu vencer o Corinthians e chegou na decisão. Essa decisão todo ano é disputada no Pacaembu, que é um sonho desses meninos com 19, 18 anos. Pois né? Imagina você disputar uma partida com televisão, várias televisões transmitindo, o Brasil inteiro vendo e ainda disputar uma partida no Pacaembu valendo um título, né? Pois é. E detalhe, o time do São Paulo abriu 2-0, choveu demais em São Paulo o final de semana inteiro, a gente está vendo aí imagens dessa partida, e o Vasco foi buscou 2-2 numa reação muito legal no finalzinho do jogo, aí a decisão foi para os pênaltis, e o emocional que conta nessa hora estava a favor do Vasco, porque você está perdendo por 2-0. Você consegue empatar 2-2, o time vem com tudo para a disputa de pênalti, né? Pois é. Mas aí veio um erro aqui, outro erro ali, e é claro que aí não deu certo para o Vasco ganhar o seu segundo título. Deu São Paulo, que venceu pela 4ª vez, lances e gols que nós estamos acompanhando. Grande jogo, bastante movimentado, mesmo com essa chuva. Aí nós temos a disputa dos pênaltis, o São Paulo foi muito mais competente nessa disputa de pênalti, né? Porque realmente os jogadores bateram conscientes. Essa do Vasco foi sensacional, mas o São Paulo foi muito mais feliz construindo o placar nessa disputa dos pênaltis. O Vasco não foi tão feliz assim ao perder essas cobranças e o São Paulo comemorou mais um título aí, muito importante, vale para o time profissional do São Paulo, dá uma olhada nesses meninos, que é isso que a gente tenta dizer sempre aqui, que essa base tem que ser levada para o time de cima, porque aí o time ganha ao negociar jogador, ao revelar jogador, de repente sai uma grande promessa aí do futebol, tem tudo isso. Então você tem que investir muito nessas bases, nessas categorias de base. Pois é. Você sabe que naquela análise do Corinthians, não houve um erro do técnico, não? Porque ele parece que colocou o time todo que estava indo bem no banco, trocou todo mundo ali, ou foi impressão minha? Você diz o time profissional ou do time do Júnior? Houve uma mudança, de fato. Que, na verdade, Fábio, esse campeonato... As regras são diferentes, não é? Sim, da Copinha? Até número de substituições, enfim. E como é um campeonato, como a gente fala, tiro curto, um campeonato muito rápido, que você começa lá para o dia 4, 5 de janeiro e termina dia 25, ou seja, são 20 dias aí, e às vezes você joga muitas vezes, né? O time que chega até a final joga várias vezes.
E aí tem muito atleta que chega completamente desgastado. Também tem isso. Você jogar numa chuva dessa, então... não é fácil, né? É terrível. E a pressão toda, né? Além da pressão, é claro, tem tudo isso. Então, às vezes, o técnico é obrigado a mexer exatamente porque não está contando com o teu time inteiro, né? Fisicamente falando, né? Por conta desse desgaste todo. Agora, o que será que a diretoria do São Paulo pensa disso? Será que eles... eu acho que tem que investir muito, não só o São Paulo, mas tem que investir nessas bases. Ao invés da gente imaginar, vamos ver o que eles pensam? Vamos. Inclusive com os bastidores, matéria exclusiva da nossa colega Elaine Trevisan, direto de lá da final da Copinha, aqui para o Tribuna Independente. Boa noite, Elaine! Depois da partida emocionante decidida nos pênaltis, foi a hora dos garotos do São Paulo e de toda a comissão técnica comemorar com a torcida, mesmo debaixo de chuva em pleno Pacaembu. E também hora da premiação, que começou pela equipe do Vasco. Depois de brilhante campanha, conquistou o vice-campeonato da Copinha. Ao lado do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, o capitão do Vasco, Lucas Santos, levantou o caneco de prata. Logo após, foi a vez da equipe do São Paulo receber as medalhas e a tão desejada taça. Desta vez, o presidente da Federação Paulista passou a taça nas mãos do capitão Diego e do presidente do São Paulo, Leco. O São Paulo é conhecido como time da fé, a gente nunca deixa de acreditar. Tem que dar os méritos para o time do Vasco, que eles tiveram força para buscar o placar, mas a gente estava unido, a gente sabia que esse título não saía daqui do Pacaembu sem ser nosso. Então a gente batalhou, a gente lutou, acreditou até o fim e graças a Deus damos título para essa torcida maravilhosa aí. Reconhecimento de um trabalho muito bem feito que a base do São Paulo desenvolve, tanto que o ano passado estivemos aqui disputando a final, hoje de novo 2 finais. Enfim, é um momento assim especial de muita alegria para os são paulinos. Eu não quero destacar individualidades, embora algumas se destaquem, mas o trabalho no seu todo, o conjunto, a filosofia, a energia que se pôs e uma disciplina de jogo que eles têm, que na verdade tem que ser muito admirado e elogiado. Para o capitão, a torcida do São Paulo merecia um agradecimento especial. Cara, eu sou apaixonado pelo São Paulo, eu sou São Paulino. E eles encheram o Pacaembu, nos apoiaram desde sempre e é só agradecer a eles. Os garotos do São Paulo entraram em campo com a cabeça raspada em homenagem a uma integrante especial da torcida. Larissa, de apenas 6 anos, que enfrenta um tratamento de câncer. A pequena torcedora recebeu o título com os garotos e criou um vínculo de amizade com eles, provando que não é apenas futebol. A Larissa é uma fã do São Paulo, uma família do Antony, do atacante. E a gente ficou sabendo que ela estava numa situação um pouco difícil. Ela entrou em alguns jogos com a gente e ela raspou a cabeça. E aí o Antony pegamos raspando a cabeça também. E aí o grupo viu, também comprou a ideia. E a gente tentou arrancar um sorrisinho dela, uma cara de felicidade. Então acho que isso que vale a pena, a gente poder ajudar o próximo mais que tudo. O São Paulo abriu o ano com a conquista de uma das principais competições das categorias de base do futebol brasileiro. E será que isso pode ser um indício de um bom ano para o São Paulo em todas as suas equipes? Parece que sim, nós estamos assim com essa expectativa de muita confiança de que esse ano será um ano bom para o São Paulo. Então parabéns São Paulo, tetracampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Elaine Trevisan para a Rede Vida de televisão. Que bacana, né? Legal. Muito legal. E muito bacana a atitude dos jogadores do São Paulo naquela homenagem e uma força, um incentivo a mais para aquela criança. O Leco, o presidente do São Paulo, deu entrevista, vocês viram aí. O presidente do São Paulo tem que investir mesmo, tem que acreditar na base do São Paulo, que sempre revelou atleta. O São Paulo sempre foi um exemplo para o futebol brasileiro. O São Paulo tem um centro de treinamento em Cotia para esses meninos, é fabuloso. Estrutura tem. Então, você já jogou muito no futebol? Não joguei, mas eu conheço sim. É muito legal, muito legal. Mas é muito bacana. Você tem toda a estrutura que um atleta, um menino tem para você crescer, não deixando estudo de lado, tudo isso, que ajuda no seu crescimento. E fora que você tem a oportunidade de chegar num time de cima, no time profissional no caso. Então o Leco, o presidente de São Paulo, tem que investir muito nesse São Paulo que sempre revelou atleta. Como o Vasco também, aquele menino Lucas que levantou a taça que vocês viram aí, mostrou muita personalidade. Então é outro jogador que também tem que ser
a diretoria do Vasco também tem que olhar muito para esses jogadores, que tem muita gente boa para você soltar aos poucos no meio do profissional. E aí você vai revelando esses jogadores. Tem o hino do São Paulo aí? Não tem, né? Tem o hino do São Paulo? Não tem. São Paulo campeão. Não tem São Paulino aqui. Parabéns ao São Paulo. Parabéns, São Paulo! Mas como tem São Paulino assistindo a gente, né? Pois é, um abraço. Também o meu sobrinho lá, meu compadre, é São Paulino, parabéns. Vamos aos outros jogos? Vamos. Olha lá. Corinthians agora e você quer falar de profissional. Preta. Vamos falar agora. Profissional. Agora a gente vai dar um passo a mais aqui, ó. Então, Corinthians e Ponte Preta, 1-0 pro Timão. Olha lá. 1-0. O Rafael, que é cunhado do nosso Chicão, tá assistindo a gente em Pirituba, corintiano, está feliz aí pela vitória do Corinthians. Foi a primeira no ano, né? Muito bom. Mas o Corinthians jogou o básico para ganhar a Ponte Preta, né? Tá devendo futebol, a gente sabe disso. Mas também tem que levar em conta que é começo de temporada, isso é absolutamente normal. A gente não tá vendo ninguém se destacar nesse começo de ano. Isso é normal, é normal. Outro dia, outra partida que teve muita chuva, nesse momento não, mas durante a partida choveu muito. O time da Ponte criou algumas situações, o jogo foi na Arena, Corinthians. Olha lá, olha como choveu. Choveu pouco ou não? Não, e esse jogo ficou até interrompido durante alguns minutos por causa da forte chuva que caiu na Arena. Tem chovido muito aqui em São Paulo. Muito. Alagado muitos lugares aqui de São Paulo também. É um bom teste, né, para ver se o gramado está funcionando, né? A drenagem é boa ou não, né? É boa ou não. Pois é, e o Corinthians fez 1-0, não jogando aquele futebol maravilhoso, mas foi um jogo corrido, foi um jogo movimentado e foi o suficiente para conseguir a primeira vitória. Importante essa primeira vitória do Corinthians no campeonato. Você está num processo de crescimento, Carille voltando, jogadores novos, o Corinthians contratou bastante jogador. Então, o Bozelli, inclusive, estreou, que é o argentino, que é o atacante. O Gustavo fez mais um gol com a camisa do Corinthians e o time venceu, somando os 3 pontos. Primeira vitória do Corinthians nesse Campeonato Paulista. E a Ponte, olha só, teve chance de conseguir um golzinho ali, tentando empatar a partida. E o Corinthians soube se fechar ali atrás, evitando essas descidas. Aí o gol do Corinthians, ó. Gustavo, portanto, fazendo 1-0 para o Corinthians, para a alegria do torcedor corintiano. Vamos falar agora de Palmeiras e São Caetano. Foi 2-0 para o Verdão, né? Foi, esse jogo foi no Anacleto Campanella, na cidade de São Caetano, grande São Paulo aqui, para quem não é aqui da capital, mas do lado aqui da capital, né? E esse jogo, o Palmeiras tem muito mais time, o Palmeiras tem um dos melhores times, melhores elencos do futebol do Brasil, né? Então vai ser difícil o Palmeiras perder nessa temporada. Pode perder, claro, né? Mas vai ser difícil, porque tem um time muito bom, tem peças de reposição. E esse jogo foi bem disputado, o Palmeiras acabou vencendo por 2-0, criou mais chances até de fazer gol, mas também não é o Palmeiras que está mostrando aquele futebol lindo, maravilhoso, de espetáculo. Não, Borja fazendo gol, o Palmeiras passou apertado contra o Botafogo semana passada, o Botafogo de Ribeirão Preto, a reclamação com a arbitragem, enfim. Então, as coisas estão engatilhando, né, Fábio? É começo de ano, a gente tem que lembrar isso. Ninguém está fazendo espetáculo dentro do campo. Botaram acelerada a imagem lá, Thiago. Ficou um negócio esquisito lá, parecia... Para mostrar o replay, né? Para mostrar o replay, né? Rapidinho ali Fast, Fábio. Fast. Ó, então... Mas foi uma grande vitória do time. Não, foi bonito o jogo, né? Foi, no geral foi legal. Foi. Né? Foi bacana. E o time do São Caetano sabe que a superioridade é tamanha do time do Palmeiras. É difícil. É difícil. Então, olha lá, tivemos casa cheia ali no Anacleto Campanella. São Caetano que já fez história no nosso futebol. Hoje está conseguindo tentar ali... O importante é se manter nessa primeira divisão do Paulista, mas no Brasileiro já disputou Campeonato Brasileiro, disputou Libertadores da América. O São Caetano já viveu o auge, sem dúvida nenhuma, e a gente até espera que volte a ter um time como aquele que disputou até Libertadores. Libertadores, né? Vamos falar do Santos e do São Paulo. O Santos também... Foi de 2-0 em cima do São Paulo, né? Um clássico. Pacaembu. Foi no Pacaembu, jogo... Esse foi um bom jogo, assim, em termos de luta dentro de campo. O Santos jogou muito bem contra o São Paulo e grande resultado do time do Santos na Vila Belmiro. O Santos contando aí com o São Paulo. E aí, ó, o tempo tá bom, né? Algumas nuvens, sim, mas depois a chuva castigou também. Mas foi um belo jogo.
Para o Santos, evidentemente, o São Paulo não conseguiu jogar, porque o Santos jogou muito bem, o mérito foi todo do time alvinegro. Ao São Paulo aí, o argentino, que anda para cá, anda para lá, joga com o time, tem muita gente que não gosta dele, lá em Santos também tem gente que já não está gostando, mas em termos de relacionamento. Mas ele é assim mesmo, gente. E se o resultado estiver saindo dentro do campo, é absolutamente normal, o torcedor vai sair satisfeito, como saiu do Pacaembu, né? Torcida única, e o time do Santos fez 2-0 nessa boa apresentação do time dentro do Pacaembu. Festa da torcida. Festa da torcida. Acho que o time do Santos tem que jogar mais no Pacaembu. Principalmente os clássicos. Você tem mais renda, mais público, faz mais dinheiro. Boa. E você, como jogou aí nessa partida, você tem chance de fazer bons jogos dentro do Pacaembu, ganhando mais dinheiro, inclusive. Sai um pouco de casa, né? Porque parece que o Santos está jogando muito em casa, né? Sim, o presidente, quando assumiu, o novo presidente, o Pérez, já disse na ocasião que vai revezar muito com o Pacaembu e com a Vila Belmiro. Tá. E o Pacaembu é exatamente para ganhar mais dinheiro e com mais público assistindo a partida. Sai de casa de vez em quando aqui em Teresópolis. Isso é. Mas se bem que São Paulo, aqui na capital paulista, tem muito santista, né? Tem. Então o santista também julga a capital paulista como a sua casa também. Vamos falar agora no bate-bola. Bate-bola é jogo rápido. Jogo rápido. Então vamos lá. Enquanto você bebe água, eu vou falando Flamengo e Botafogo. 2-1 para o Flamengo. Bruno Henrique, aquele que era do Santos, foi para o Flamengo e foi o nome do jogo, fazendo 2 gols, vencendo a equipe diante. Só rapidamente, né? Você estava falando Botafogo. sobre dessa questão de público e tudo mais. Engenhão estava quase vazio, né? Estava vazio, né? 5 mil pessoas para assistir um Botafogo e Flamengo, Nossa. Que a gente já viu no passado, no Maracanã, um jogo desse com 60, 70, 80 mil pessoas. Maracanã quando cabia mais de 100 mil pessoas. Maracanã que já coube mais de 200 mil pessoas, né? Então as coisas... olha como o cenário hoje está mudado, né? 5 mil pessoas para assistir Flamengo e Botafogo, clássico no Rio de Janeiro. É triste. Bom para o Flamengo, que ganhou na casa do adversário, na casa do Botafogo. Venceu de virada 2-1 com o Bruno Henrique jogando muita bola. Fluminense e Portuguesa do Rio de Janeiro, 3-1 para o Fluminense. Mesmo tendo esse placar de 3-1, parece até um placar elástico e foi uma boa vitória. De qualquer maneira, o time da Portuguesa do Rio de Janeiro deu trabalho em algumas situações para o time do Fluminense. Mas o Fluminense mostrou que está se formando aí para essa nova temporada, tendo o Diniz como técnico. E o Diniz é aquele estilo diferente. O que é a filosofia de trabalho? Mostrando até aqui no futebol de São Paulo, ele já mostrou isso com o Audax. É aquele time que sai jogando lá de trás com a bola dominada. Só que tem que treinar muito, porque às vezes quem joga na defesa não tem essa capacidade de sair bonito com o jogo, né? Então tem isso. Então tem que treinar muito, mas é a filosofia do Diniz. É saindo com a bola dominada lá de trás. Se perder a bola, toma gol. Mas é a filosofia dele. Vamos para o Campeonato Gaúcho? Vamos. São José e Internacional foi 2-0 para o São José. Tropeço do time do Internacional e a torcida já começou a protestar lá. Começo de temporada já, o pessoal tá bravo lá com o time do Internacional, que não está jogando bem nesse começo de temporada. Aliás, o treino hoje... o time do Inter não treina no Beira-Rio, que é o estádio mesmo do Beira-Rio. Treina num campo, no CT, que fica bem ao lado ali do complexo. Só que o CT, quem passa na avenida principal ali, consegue até assistir o treino. Então, para evitar mais protesto, o time foi treinar dentro do Beira-Rio para evitar qualquer xingamento do torcedor. Gente do céu. Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro, 1-1. 1-1, clássico de Minas, clássico do futebol mineiro, envolvendo as duas forças do estado. 1-1, ninguém ganhou. O Fred marcou contra o seu ex-time, né, nesse reencontro. Mas foi um jogo assim, brigado pela rivalidade, mas teve muita polêmica para variar, com a arbitragem, já começou cedo, né? Já começou. E teve tudo isso, mas empate com cara de começo de temporada, sabe como é que é, né? E no Campeonato Pernambucano, Sport e Náutico foi 3-1 para o Sport. Boa, clássico, outro bom resultado. Para quem ganha um clássico, começa bem o ano, né? Então, marcar 3 gols no rival é sempre muito bom início de campeonato. Então, o time fez a sua parte, fez a sua boa apresentação para conseguir o resultado. 30 segundos. 30? Neymar. Boa noite. Fiquei sabendo uma notícia do Neymar.
Qual? Ah, que ele se machucou de novo? O que aconteceu? Outra contusão, absolutamente normal no futebol, agora? todo mundo... e o problema foi o mesmo, né, no pé. Pois é. A gente torce para uma recuperação rápida. O Tite já disse que não convoca o Neymar se ele não tiver 100%, se ele não estiver bem. Então a gente tem que torcer, a gente está em janeiro, final de janeiro, para que a recuperação dele seja muito boa e rápida, para que ele esteja em perfeitas condições de jogar a Copa América, que aqui no Brasil, né, junho e julho, final de junho e começo de julho, para que a gente faça um bom papel nessa Copa América e, se possível, conseguir esse título, né? Você acha que o Brasil tem condições? Nós temos condições e o trabalho está sendo feito para isso. O Tite foi mantido. Acho que foi acertada a manutenção do técnico. Até porque a gente ia testar quem na seleção brasileira. Pois é. Tem bons técnicos, mas o Tite, eu acho que foi correto. Dar sequência no trabalho dele. Agora, precisamos ganhar e precisamos jogar. O mais importante é isso, porque o resultado é a consequência de uma boa apresentação. Com ou sem Neymar, né? Diga-se de passagem. Chega dessa dependência de Neymar e a gente tem que ter um grupo. Então, a gente torce para o Neymar, que é craque, estar em ótimas condições para jogar a Copa América. Pois é. William Lopes, muito Valeu, obrigado, querido. Foi muito bom. Obrigado. Segunda a gente está de volta, né? Deus quiser, boa noite, boa semana. Bom, e como apagou o TP aqui, eu não faço a menor ideia de quem vai estar aqui quinta-feira. Eu sei que a Pamela Magalhães vai estar. Chuta aqui no meu ouvido, Thiago, vai. Mas Pamela Magalhães, quem mais? Ah, voltou, olha aqui, ó. A doutora Cristiane Fattoriangelo, que vai falar sobre dados alarmantes, hein? É uma triste estatística. 2019 começou com mais de 20 casos de feminicídios, hein? Nós vamos falar sobre isso na quinta-feira. E nós temos também dicas tributárias para organizar a transferência de bens com a advogada tributarista Ana Carolina Monguilo. Te espero na quinta-feira, às 8h30 da noite. Ó, beijo no seu coração, uma excelente semana. Tchau.